E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos aqui a essa questão que eu achei bem interessante, mandada por uma das nossas assinantes lá da comunidade Manda Que Eu Resolvo. E me parece uma questão de Enem, tem bem cara, né? Não disse exatamente de onde é que veio a questão, mas mandou aqui por e-mail. Então fala o seguinte, ó, eu achei legal porque a questão é bem enfeitada, né? Fala que a caçamba de um caminhão basculante, como você está vendo aí, tem 3 metros de comprimento nas direções de seu ponto mais frontal P. Aí ele mostra o ponto P bem aqui, como você está vendo. Está vendo aqui, ó? Beleza? Até a de seu eixo de rotação e 1 metro de altura entre os pontos P e Q. Quando na posição horizontal, isto é, quando os segmentos de reta R e S se coincidirem, a base do fundo da caçamba distará 1,2 metros do solo. Ela pode girar no máximo alfa graus em torno do seu eixo de rotação localizado na sua parte traseira inferior, conforme indicado na figura. Bom, então a figura está aqui. O que é que eu vou tentar aumentar aqui essa figura um pouquinho para a gente ver melhor? Então, olha só, ele fez até o favor de colocar aqui um retângulo. Você perceba, deixa eu tentar passar aqui por cima. Tá vendo? Tem um retângulo aqui, ó. Tá? Então eu vou escrever aqui por cima primeiro, tentar botar uma linha mais grossa para a gente poder destacar. Ó, esse aqui é o retângulo que ele destaca na carroceria. Então o que vai importar para nós é basicamente isso. Então esquece o caminhão, tá? Bom, quando eu olho para uma questão dessa, e que normalmente tem um ângulo aqui, ó, e ele vai dar aqui como referência aqui na outra página da questão, ele diz que os dados são justamente o alfa, o cosseno do alfa, né, e a altura em metros do solo, né, que é 1,2, como ele disse aqui na questão, tá certo? 1,2 metros. Bom, dadas essas informações, o que a gente pode imaginar? Eu, quando olho para uma questão dessa, eu imagino logo assim, ó, se tem uma reta aqui embaixo, eu já passo uma reta aqui, né? Se tem esse retângulo aqui em cima, apoiado nessa quinazinha dele, eu já passo aqui uma outra reta, estico essas retas para lá, tá certo? Porque aí eu começo a perceber algumas coisas, eu começo a perceber que esse ângulo aqui, se eu passar uma outra reta aqui paralela a essa de cima, eu já vou começar a ver claramente o teorema de Tales aqui, né? Retas paralelas cortadas por uma transversal. Esse ângulo aqui possivelmente vai ser igual a esse aqui, que vai ser oposto pelo vértice com esse, e assim vai. Bom, então a saída da questão é justamente essa visão, né? É você olhar para cá e conseguir identificar essas paralelas cortadas por uma transversal e, com isso, extrapolar as informações que ele deu na questão, como, por exemplo, o cosseno de alfa e tudo mais, beleza? Muito bem, vamos ver então como foi a proposta. Claro, se você tiver tido uma outra proposta de solução, pô, eu vou gostar muito de ouvir. Você deixa aí nos comentários para a gente ir discutindo, beleza? Então, olha só, eu desenhei aqui as informações que, até para agilizar, né, as informações que são necessárias para que a gente possa compor a questão. Então, ó, deixa eu aumentar aqui a figura, por enquanto. Eu peguei só aquela figura e coloquei aqui. Então, você perceba, deixa eu colocar de uma outra forma. Bom, primeiramente, se você quiser tirar um print, ó, vou deixar aqui. Se você quiser tirar um print da questão, essa é a resolução da questão. Tira um print agora, que agora eu vou sujar a tela, tá bom? Então, olha só, o que eu desenhei aqui foi o seguinte. Veja, trouxe a caçamba do caminhão para cá, coloquei o ângulo alfa aqui, ó. Deixa eu botar isso aqui, eu vou tentar botar em amarelo para riscar em cima, né? Então, aqui é o ângulo alfa, ó, certo? Que eu tenho o cosseno dele, que é 0,8. E aí, como eu disse, já tracei duas paralelas e vou traçar uma outra paralela aqui, como eu disse para você visualizar junto comigo, né? Eu vou traçar uma outra paralela mais fininha aqui, em amarelo, para você tentar uma linha reta aqui, que fica mais fácil, né? Vou passar uma linha reta aqui. Então, eu vou traçar duas linhas retas. Vou traçar uma aqui, ó, certo? Aqui, mais ou menos. E outra vou traçar aqui, ó,
certo? Só para a gente poder ter uma ideia, uma noção aí de posicionamento disso. E vou esticar, como eu disse a você, essa vermelha aqui, ó. Esticar para cá e esticar para lá. Então você perceba que o teorema de Tales começa a ficar evidente, né? Então este ângulo aqui, ele será o mesmo deste ângulo aqui de dentro. Tá? Vou colocar aqui, deste ângulo aqui de dentro. Tranquilo? Pelo teorema de Tales, tá certo? Então esse ângulo alfa é o mesmo ângulo alfa de lá. Agora você perceba que essa linha azul que eu tracei aqui, ó, ela não tem no desenho, né? Essa linha azul aqui. Bom, não tem no desenho, mas não quer dizer que você não possa usar, né? Quer dizer, eu só fiz estender uma perpendicular aqui ao solo, né? Para poder eu me guiar aqui. Porque o que é que ele pede, na verdade? Ele pede a altura, ou seja, a distância deste ponto aqui, ó, que é o ponto máximo da caçamba, até o solo, que é esse ponto aqui. Então ele quer essa distância aí, PO, certo? E essa distância PO, ela vai consistir, se você, depois que você traçar essas linhas todas, você vai perceber que você vai ter, do ponto P até este ponto bem aqui, ó, tu vai ter uma distância que eu vou chamar de A. Daqui até aqui, tu vai ter uma distância que eu vou chamar de B. Deste ponto até este aqui, vai ter uma distância que eu vou chamar de C. E deste ponto até este aqui, uma distância que eu vou chamar, não preciso chamar de nada, porque o valor dela está aqui, foi dado para mim, que é a distância até o solo, né, da base do caminhão até o solo, que é de 1,2 metros. Tranquilo? Bom, isso feito, tá? E dados os nomes às pessoas aí, nós vamos para cá para a solução. E aí veja, ainda olhando para a figura, você perceba que o que é que eu escrevi aqui, ó, bem aqui, que o PO, que é justamente essa distância que eu estou procurando, vai ser A mais B mais C mais 1,2. Joia? Mas o que é que eu percebo também, olhando para a figura? Que essa distância que eu chamei de E, aqui vou aumentar de novo, essa distância que eu chamei de E, que foi a distância, essa perpendicular que eu tracei aqui, essa distância, na verdade, perdão pessoal, essa distância E não é tudo isso não, tá? A distância E, vou marcar de outra cor aqui, a distância E é essa aqui, ó, tá? Daqui até aqui, ó, daqui até aqui. Por que eu chamei isso aqui de E? Porque você vai notar que vai ficar fácil eu identificar que tem um triângulo retângulo aqui, né? Ó, se eu traçar se eu puxar essa reta aqui, que vem lá do ponto Q, puxar até aqui, e chamar esse segmento de E, eu vou ter um triângulo retângulo os catetos são E, D, e a hipotenusa eu tenho que é exatamente 3, né? Porque foi dado no problema, e considerando que isso é um retângulo, se aqui é 3, aqui também vai ser 3. Beleza aí? Joia. Muito bem. Então, a gente já pode concluir o quê? Que o E, que é esse cara aqui, vai ser exatamente igual a B mais C, certo? Até aí, sem problemas. Muito bem, então foi exatamente isso que eu coloquei aqui, ó. Se você for perceber, foi exatamente isso que eu coloquei. Que o E é igual a B mais C, para poder eu deixar reservado aí para quando eu for precisar. Bom, aí você vai perceber que o resto fica bem tranquilo, porque se eu tenho o cosseno de alfa, que é aquele ângulo que a gente viu ali, eu posso afirmar que o cosseno de alfa é sempre dado pelo cateto adjacente sobre a hipotenusa, não é isso? Beleza. O cateto adjacente desse triângulo que a gente formou aqui é o quê? D. Então fica D, hipotenusa 3, D sobre 3. Substituindo o cosseno de alfa pelo valor dado, que foi 0,8, você multiplica 0,8 por 3, e aí você vai chegar à conclusão que o D é 2,4, que é este valor deste cateto. Joia? Bom, mas encontrando esse cateto, agora eu tenho um triângulo retângulo e aplicando Pitágoras eu posso facilmente encontrar o E desta forma que está posta aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado, que é 9, é igual a E ao quadrado mais 2,4 ao quadrado, que vai implicar que o E ao quadrado vai ser 9 menos 5,76, que é 2,4 ao quadrado, cuja essa subtração vai dar 3,24, tirando a raiz quadrada de 3,24, pasmem, é
precisamente 1,8. Tranquilo? Então eu já encontrei o meu Ezinho aqui. Então nota que o meu E, ele é B mais C. Então agora já facilitou a minha vida. Se eu tenho B mais C, tenho essa distância bem aqui que já foi dada no problema, eu só preciso agora achar o A. Beleza? E como é que eu vou achar o A? Aqui é a outra sacada legal da questão. Você vai lembrar, e eu deixei até aqui do lado, você vai lembrar de uma regrazinha lá. Eu sempre me recordo assim, para lembrar disso. Quanto é o cosseno de 60? Cosseno de 60 não é meio? É o único que eu decoro, tá? Não decoro mais nenhum outro, tá certo? Então, eu sabendo que o cosseno de 60 é meio, eu sei que o seno de 60 é meio também. Por que eu sei disso? Perdão, o seno de 60, o seno de 30, né? Por que eu sei disso? Porque o seno e cosseno de ângulos complementares, ou seja, aqueles ângulos cuja soma dá 90 graus, eles são iguais. São iguais, tá? Então, o seno de 60, o cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Assim como o seno de 60 é igual ao cosseno de 30, que, se eu não me engano, é raiz de 3 sobre 2. Beleza? Bom, se eu sei disso, tá? Aí eu vou identificar a seguinte situação. Olha o meu beta bem aqui, ó. Tá vendo o beta? Vou até aumentar de novo para você ver. Olha o beta aqui. O beta é esse ângulozinho deste triângulo, que eu vou botar de novo mais grosso aqui para você ver, ó. Deste triângulo aqui, ó. Esse é o beta que está bem ali. Só que perceba que se eu pintar de outra cor de novo aqui, ó, existe um outro triângulo que vem daqui para cá e para cá, não tem? Tem um triângulo desse, cujo vértice, um dos vértices desse triângulo é um ângulo de 90 graus, que é esse ângulo bem aqui, ó. Por que eu sei que é um ângulo de 90? Porque ele está exatamente no vértice, em um dos vértices do retângulo. Então é 90. Ora, se é 90 e este pedacinho aqui, tá? Eu tenho esse pedacinho aqui que é alfa, esse outro pedacinho aqui é beta. E se alfa mais beta é igual a 90 graus, eles são ângulos complementares, beleza? E aí, se você sacou isso, você vai perceber que, como são ângulos complementares, o beta vai ser 90 menos alfa, portanto, o cosseno de um é igual ao seno de outro, beleza? E aí, você já deve ter percebido, como eu tenho este ângulo beta, né? Aqui neste triângulo que eu vou marcar aqui de novo, esse triângulo pequenininho aqui, ó, de cima, certo? Cujo a hipotenusa é 1 e o cateto que eu quero descobrir é A que está oposto ao ângulo. Ora, se está oposto ao ângulo, você já deve imaginar que eu posso usar aqui o seno desse ângulo, como o seno desse ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa, e eu tenho o seno desse ângulo, visto que o seno deste ângulo é igual ao cosseno do seu ângulo complementar, que é o alfa, e o cosseno de alfa ele me deu, então você já deve perceber que o seno de beta vai ser exatamente igual ao cosseno de alfa, que vai ser 0,8. Isso feito, eu posso aplicar isso aqui, ó. Seno de beta vai ser igual ao cateto oposto, que é A, sobre hipotenusa, que é 1. Fazendo essas contas, substituindo o seno de beta pelo 0,8, que é exatamente igual ao cosseno de alfa, você chega à conclusão que o A é, portanto, 0,8. Beleza? Bom, isso feito, aí é só somar tudo, né? Pega aqui, ó, e soma. Ou a distância de P até O, que é o que foi pedido, vai ser 0,8, que é o A, mais, aí veja, a gente quer o B mais o C, só que o B mais C é igual a E, como nós já vimos aqui. E o E nós calculamos aqui, ó, certo? Então, 0,8 mais o E, que é o B mais C, mais o 1,2, que é a distância até o solo. Somando tudo isso, dá precisamente 3,8 metros, que é a unidade que ele está tratando. Beleza? Fantástico, né? Eu sou apaixonado por questões desse tipo, cara, não é brincadeira não. Aí você vem aqui nas alternativas e percebe que a alternativa, você fica mais contente ainda quando você percebe, depois de tudo isso, que existe a alternativa na questão, a alternativa que você encontrou na questão que você está resolvendo. Beleza, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham curtido.
Continuem mandando esse tipo de questão que eu acho muito bacana, eu gosto muito de resolver. E se você tiver algum comentário sobre essa questão, incluindo aí outras formas de resolver, manda para mim que eu vou ficar muito satisfeito em ouvi-lo, beleza? Forte abraço, fica com Deus e se cuida. Tchau.